Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra e hoje eu vou dar continuidade no projeto de ensino de matemática básica do Engenheiro Sem Fronteiras Núcleo de Uberaba. O assunto da aula de hoje são os monômios. Vamos lá? Bom, na última aula sobre simplificação de expressões algébricas, eu deixei alguns exercícios para vocês praticarem o que foi visto. Vou deixar aqui a solução dos exercícios para vocês conferirem se estiver tudo certinho. E lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida na hora de resolver os exercícios ou enquanto estiverem assistindo às aulas, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo ou deixar um comentário no YouTube mesmo, que a gente vai tentar ajudar vocês. Bom, um monômio é uma expressão algébrica constituída por um único termo. Todo monômio é dividido em duas partes: a parte literal, que são as letras, e os coeficientes, que são os números. No exemplo 1, a gente tem 150 x à sétima y à quarta dividido por 22. Nesse caso, 150 dividido por 22 é o coeficiente e x à sétima y à quarta é a parte literal. No exemplo 2, nós temos 2x. Nesse caso, 2 é o coeficiente e x é a parte literal. A semelhança entre monômios acontece quando a parte literal é igual. Então, nós temos aqui 3xy e 2 quintos xy. Eles são monômios semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal, que é o xy. No exemplo 4, nós temos 5a ao cubo b ao quadrado e 10a ao cubo b ao quadrado. Os dois são monômios semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal, que é o a ao cubo b ao quadrado. O grau de um monômio é exatamente o número de fatores desconhecidos. Então, para um monômio com coeficientes não nulos, o grau será a soma dos expoentes da parte literal. Vamos ver aqui no exemplo 5. 6x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Nesse caso, nós temos um monômio de nono grau, porque somando 2 mais 3 mais 4, nós obtemos 9. No exemplo 6, nós temos BCD. Nesse caso, este é um monômio de terceiro grau, porque todas as letras possuem expoente 1 e quando a gente soma, a gente obtém 3. No exemplo 7, nós temos o 25. Esse é um monômio de grau zero, porque ele não possui parte literal. Algumas das operações que nós podemos realizar com os monômios é a adição e a subtração. Então, se a parte literal for igual, ou seja, se os monômios forem semelhantes, a gente pode somar e subtrair apenas os coeficientes e repetir a parte literal no resultado. Então, no exemplo 8, nós temos 12xy mais 10xy. Então, somamos os coeficientes, 12 mais 10, 22, e repetimos a parte literal, xy. O mesmo acontece no exemplo 9. 5x menos 2x igual a 3x. Então, se a parte literal for diferente, não é possível realizar soma e nem subtração. Já na multiplicação de monômios, não é necessário que eles sejam semelhantes. Basta a gente multiplicar o coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal, seguindo os passos. Primeiro, vamos multiplicar os coeficientes. Depois, vamos somar os expoentes das incógnitas iguais, que aparecem em ambos os termos, e reescrever as incógnitas que não se repetem no resultado final. Então, por exemplo, 6 vezes x ao quadrado vezes y vezes 2x à quarta vezes 3y. Nesse caso, vamos multiplicar os coeficientes, aproximar os termos semelhantes, então vamos aproximar o x ao quadrado do x à quarta e o y do y. Realizamos a multiplicação, obtendo 36 vezes x à sexta vezes y ao quadrado. Na divisão de monômios, também não é necessário que eles sejam semelhantes. A gente pode dividir coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. Então, primeiro, vamos simplificar os coeficientes. Depois, vamos subtrair os expoentes das incógnitas iguais que se repetem. E as que não se repetem vão ser reescritas no resultado, na mesma posição que elas ocupavam inicialmente, antes da divisão. Então, por exemplo, 24x ao quadrado vezes y ao cubo vezes z dividido por 12 vezes x vezes y ao quadrado. Então, vamos dividir o coeficiente, né? 24 por 12,
vamos subtrair os expoentes das partes semelhantes, ou seja, x ao quadrado, né? E aqui o x, então 2 menos 1. Y ao cubo dividido por y ao quadrado, nós fazemos 3 menos 2. E o z, que não se repete no denominador, nós mantemos na mesma posição. Obtemos, então, como resultado, 2xyz. Bom, agora que a gente viu um pouquinho sobre os monômios, eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem. No primeiro exercício, vocês vão ter que dar o grau de cada monômio abaixo. Então, aqui na letra A, 7x ao cubo. Qual é o grau? É a soma dos expoentes da parte literal. Então, nesse caso, grau 3. Aqui na letra C, 4xy. X e y possuem expoente 1. Então, 1 mais 1, 2. Monômio de segundo grau. E assim vocês vão fazer para as outras alternativas. No exercício 2, vocês vão determinar o seguinte produto. Ó, x vezes x sobre 3 vezes x sobre 6 vezes 21x. E aí vocês vão me dizer qual desses resultados é o correto. No exercício 3, ele pede para você calcular, né, 2x menos 3y mais 5x menos y. Então, vocês vão recordar, né, que a gente pode somar apenas monômios semelhantes, que são aqueles que possuem a mesma parte literal, e aí vocês vão me dizer qual é o resultado correto para essa operação. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado um pouquinho mais sobre esse assunto da matemática. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem escrever para a gente nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela. E é isso, espero vocês na próxima aula. Até mais!